e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuçou e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quando ao que viste aos pés e dos artelhos, em parte de barro e do oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. É por isso que nós colocamos aqui, né? O ferro com barro. Versículo 42. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro lado será frágil. Quanto ao que vistes de ferro misturado com barro e de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, observe que são vários, estarão governando sobre a terra, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Só fazer uma pausa aqui, essa pedra, ele vem falando de uma pedra. Essa pedra, ela representa o governo de Cristo, o reino de Deus. Essa pedra ele vai vir e vai esmiuçar aonde? No pé. Essa pedra, que é o reino de Cristo, na guerra do Armagedon, onde ele vai derrubar o reinado do anticristo com as suas confederações. Só para os irmãos entenderem, eu estou fazendo a leitura, né? Os irmãos entenderem a questão das partes. Então essa pedra é um reino eterno. Quer ver? Vamos seguir a leitura? Que ele vem dizendo, versículo 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor é Rei dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia e de Sadraque e Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Amém? É por isso que posteriormente o rei Nabucodonosor vai fazer uma estátua, que então ele se engrandece. E ele então cria uma estátua dele e pede então para todos os governantes das 120 províncias virem adorar aquela estátua. No caso, Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte das lideranças das províncias. Daniel, contudo, não liderava as províncias, ele liderava os que lideravam as províncias. É por isso que Daniel não estava junto no momento em que tocou as trombetas para se encurvarem, porque ele estava às portas do rei. Amém? Só para os irmãos terem uma noção. Então é por isso que o rei tira essa imaginação de construir uma estátua, porque isso elevou ao coração dele. Então, para os irmãos terem uma noção, Deus ele revela o futuro para o rei Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor ele não sabia nem do sonho nem da sua interpretação.
Aí Deus vai dar para Daniel a visão do sonho e também a interpretação dela. Então, se você observar, Daniel ele tem muitas visões escatológicas. Tanto o capítulo 2, que é a visão, né, do sonho da estátua do rei Nabucodonosor, como os animais ali do capítulo 7, capítulo 8, e também o capítulo 9, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, que foi a nossa primeira aula, nós iniciamos, né, pelas 70 semanas de Daniel. Então Daniel ele teve uma visão muito ampla de todo o roteiro escatológico. Embora Daniel não tivesse uma visão mais detalhada por causa da época que ele vivia, né, como nós temos hoje, né? Hoje nós temos, né, tanto os escritos de Daniel como demais escritos, né, até ali a visão apocalíptica. Então hoje nós temos uma visão bem completa, né, daquilo que o próprio Daniel enxergou, que nós conseguimos anexá-las. Então quando você observa a visão que Daniel teve, então o reino babilônico, que se iniciou ali cerca de aproximadamente 609 a 606, quando houve a primeira leva, né, ali do reino de Judá, até em meados de 536, aproximadamente, são datas, né, não são precisas, aproximadas, que houve a queda da Babilônia pelos medos e os persas. Ali no capítulo 5 de Daniel vai dar esse detalhe, como foi essa queda. E aí então Deus já revelou a Daniel, através do sonho de Nabucodonosor, que viria um outro reino, era inferior ao reino babilônico. Então nós vamos observar que esse reino babilônico era um reino muito sublime, muito, como se diz, majestoso, mais do que todos os reinos que já passaram por essa terra. E se você observar, está ligado à visão lá do capítulo 4. Vamos ao capítulo 7, perdão. Observe o capítulo 7. Capítulo 7... E versículo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Daniel 7, versículo 1 diz assim, ó. E no primeiro ano de Belsazar, é porque assim, ó, o livro de Daniel ele não está escrito em ordem cronológica. Por exemplo, se você ler o capítulo 1, 2, 3, né? O capítulo 4 ali, né? Quando... no manuscrito original ali foi escrito ali em aramaico, né, porque é o rei Nabucodonosor descrevendo a situação que ele ficou. Quando entra o capítulo 5, já é o reinado de Belsazar. Então esse rei Belsazar, que é o sucessor o sucessor ali do rei Nabucodonosor, ele foi a época que teve a queda. Mas se você ler o capítulo 6, já está falando de Dário, foi a época que Daniel foi lançado nas covas dos leões. Já é a época dos medos e dos persas. Então, se você observar, por exemplo, capítulo 7, ele fala assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, ou seja, ainda estava no reino babilônico. Se você ler o capítulo 6 de Daniel, fala assim, ó, e pareceu bem a Dário. Observe que Dário, ele era rei dos medos. Então, o livro de Daniel não está em ordem cronológica. Se você ler o capítulo de número 8, ele vai falar assim, ó, e no ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Observe que o capítulo 6, o fato é depois do capítulo 7 e 8. Se você ler o capítulo de número 9, vai falar assim, ó, e no ano primeiro de Dário. Então, assim, só para você ter uma noção, que muitas vezes nós fazemos uma leitura corrida dos livros, mas nem sempre os livros estão em ordem cronológica. Até mesmo a sequência dos livros. Por exemplo, a nossa Bíblia cristã ela é separada por blocos. Não vou entrar nesses blocos. Agora nós vamos fazer um estudo sobre bibliologia e nós vamos falar sobre as separações dos blocos. Aí se você já observar o capítulo 10, o capítulo 11, você já vai observar que já está na época do rei da Síria, né, que são os medos e os persas. Por exemplo, capítulo 10, e no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia. Aí se você observar o capítulo 11, e eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo. Então, você, quando for estudar, porque ler talvez é uma coisa, mas estudar, irmãos, já gera um pouco mais de atenção a esses detalhes. E muitas vezes dificulta muito, porque muitas vezes você não tem uma didática, né, formal de como você pegar um livro, você vai estudar um livro ou um assunto. É por isso que eu amo a teologia sistemática, porque a teologia sistemática ele vai te dar esses detalhes.
Você não vai estudar, né, a Bíblia em uma sequência. Você vai estudar por doutrina.